Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 29. Lucas 22, 29. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus e vamos confiar no que o Senhor tem para falar conosco nessa noite através da sua palavra. Bíblia aberta e poderosa. Bíblia aberta sendo lida, não existe limites, não há milagres que não possam acontecer, porque o poder está na palavra de Deus. Lucas 22, 29, Jesus está dizendo essas palavras: assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós. Assim como o meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós. Olha só, na outra tradução aqui está dizendo assim, ó: e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Como meu Pai me o destinou. Olha só, irmãos, o que está escrito aqui na palavra de Deus. Vocês podem sentar e ficar à vontade. Uma versão está escrito assim, que Deus entregou algo para o seu Filho Jesus. Nós olhamos para o mundo hoje e quando você fala Jesus, todos conhecem. Quando você vai pregar para alguém e fala, já fui evangelizado, muitas vezes já sei, já conheço Jesus, já conheço a palavra, e você convida a pessoa para mudar de vida, e ela, não, mas eu não estou pronto, eu não estou preparado. Isso mostra que conhecer Jesus não é suficiente. Nós podemos abrir a palavra, nós podemos meditar na palavra, ouvir, e nós podemos até nos alegrar com a palavra, mas se ela não tiver um efeito de transformação e mudança de vida, mudança de caráter, mudança de direção, mudança de caminho, mudança de destino, então a palavra não teve um efeito para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus, ela foi enviada para nós. É uma conquista. Jesus conquistou para nós a revelação do Espírito Santo de Deus, que é a própria palavra de Deus, e chegou às nossas mãos Bíblias, revelações, e nós estamos com o bem mais precioso que nós poderemos receber aqui na terra, a palavra do Senhor. E agora nós paramos para poder analisar, olha, o que eu quero que a palavra tenha feito na minha vida. Para ela ter efeito, nós precisamos que ela seja revelada, nós precisamos que ela seja transmitida, que o próprio Espírito Santo venha nos conduzir para compreender, para digerir, para produzir em nós o fruto da palavra, para colocar em prática a palavra e para viver os maravilhosos efeitos da palavra a partir deste momento. A minha Bíblia está dizendo assim, que Jesus, ele disse: o meu Pai me confiou algo. Olha só, está dizendo que Deus, depois de ter enviado o seu Filho ao mundo, de ter ordenado ao seu Filho que deixasse o seu trono de glória nos céus, ele sendo superior a anjos, arcanjos, serafins, querubins, ele sendo o próprio Filho de Deus, e sendo ele o próprio Deus, o Pai enviou ele para o mundo para se tornar um homem comum, para sentir dor, assim como você, assim como eu, para sentir emoções, assim como você ou eu, para sofrer, assim como você e como eu podemos sofrer. Jesus experimentou isso, não apenas o sofrimento, o seu próprio sofrimento como um ser humano, como um homem, mas Jesus tomou sobre si o meu sofrimento e o seu sofrimento. Alguém pensa assim, mas meu Deus, eu estou sofrendo nessa terra. Mas essa aflição que nós temos aqui é temporária, porque o dia que a aflição acabar e o sofrimento terminar, Jesus vai olhar nos meus olhos, nos teus olhos, e vai dizer: você foi fiel até o fim, o seu sofrimento acabou, porque eu levei sobre mim o seu sofrimento, a sua dor, a sua doença, a sua enfermidade, a sua morte, levou tudo sobre ele. E nós vamos poder entrar no céu de glória um
paz e regozijo, onde existe aquilo que não chegou ao coração do homem. Mas a Bíblia está dizendo que depois de Deus enviar o seu Filho ao mundo para me salvar e para te salvar, para salvar a humanidade, de repente Jesus está trazendo uma revelação da parte de Deus, dizendo assim: o Pai confiou algo nas minhas mãos. O Pai olhou para o Filho na terra e entregou algo nas mãos dele, mas algo que não era tão simples, algo que não era comum, mas algo que demandava confiança da parte daquele que estava recebendo. Por isso que Jesus disse: o Pai confiou em mim e entregou o reino nas minhas mãos. Mas que reino? O seu próprio reino. Mas como é que pode uma coisa dessa? Deus entregou o reino de Deus nas mãos de Cristo. Exatamente. E a prova disso é que um dia Jesus, na sua plenitude do seu poder, ele exclamou em alta voz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele disse isso com autoridade, mostrando que ele é o Todo-Poderoso, que Deus submeteu os céus e a terra nas suas mãos. Portanto, o reino de Cristo já estava estabelecido. Como ele disse, é chegado o reino de Deus e foi confiado a ele. Isso é uma coisa surpreendente, maravilhosa, saber que o Pai confiou ao Filho tamanho poder, tamanha majestade, tamanha glória, tamanha autoridade, sendo ele o rei sobre todos os reinos dos céus e os reinos da terra. Estavam todos debaixo da autoridade de Jesus e a missão. Isso é surpreendente, é algo para se pensar e falar: meu Deus, porque o homem que estava dizendo isso era o homem de Jesus. Ele não estava transfigurado em glória quando ele disse essas palavras, mas ele estava um homem como de carne e osso, dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e terra, nos céus e na terra. Agora eu só fico mais surpreso com essa história por causa do desfecho dela. É que ela não parou por aí. Depois que foi dado poder e reino nas mãos de Jesus, Jesus olhou para a minha vida e para a sua vida e disse assim: eu vou confiar em vocês agora e vou entregar o reino nas mãos de vocês. Alguém poderia olhar e falar: Senhor, como é que pode isso? Já é surpreendente que o próprio Deus tinha que ter entregado o reino na mão do seu Filho Jesus. E agora Jesus está dizendo: da mesma maneira que o meu Pai me confiou o reino, eu o confio a vós. O reino de Deus não é visível. Quando eu discuto com alguém, a pessoa fala sobre política, que esse mundo está perdido, que esse Brasil já era. A pessoa às vezes fica um pouco indignada com isso, porque eu digo assim: você não pode enxergar o que está acontecendo, mas eu posso, eu vou te transmitir essa palavra: Cristo reina. E alguém pode dizer: não, meu irmão, não, eu não estou vendo Cristo reinando. E eu falo: o reino dele é invisível, o reino dele está entre nós, mas é invisível. O reino dele está dentro de mim. Cristo reina, ele reina porque tem autoridade sobre tudo. Então, por que acontecem todas essas coisas no mundo? Por uma razão: a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Todas as calamidades que nós estamos vendo, um mundo destruído, quebrado, arruinado, um mundo morto no maligno, um mundo que caminha de mal para pior, tinha que acontecer. Porque se não acontecesse, então a Bíblia não seria a verdade. E ela é a verdade. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos revelar grandes coisas, inclusive coisas referentes aos finais dos tempos, os quais nós estamos vivendo hoje. Mas Cristo ainda reina, e Ele vai reinar para todo sempre. Vai ter um momento em que Ele vai permitir que Satanás reine, de acordo com a palavra de Deus. Vai ter algo chamado grande tribulação, e por 7 anos Satanás vai reinar nessa terra. Mas ainda que Satanás reine nessa terra, ele está debaixo dos cabelos dos pés de Jesus. Ele só vai reinar porque Jesus vai falar: toma, fica no seu tempo e faz o que você tem para fazer, porque ele profetizou que aconteceria. Quando o reino dele acabar, Jesus vai lá, nem precisa nem Jesus fazer isso, ele só ordena para o anjo pega Satanás e joga no abismo, e o anjo pega e amordaça ele lá no abismo, ele fica preso lá por 1000 anos. Esse é o poder de Jesus, esse é o reino dele. Ele reina sobre o inferno, sobre os céus
a humanidade inteira. Agora, conhecer sobre o poder que existe nesse reino. O primeiro passo que nós damos é saber que nós estamos inseridos neste reino. É saber que nós somos parte dele. E como que eu sou parte do reino de Jesus? É porque eu sou crente e vou numa igreja e tenho uma religião. Isso não é ser reino. Mas o que é ser reino é crer no que ele disse. Ele disse: assim como o Pai me confiou o reino, eu o confio a vós. É tomar posse do reino. É acreditar assim: eu reino com Cristo Jesus. Toda a autoridade é dele, todo o poder é dele, eu estou nele e ele está em mim. De maneira que a autoridade está sobre a minha vida. Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes. Olha, logo no começo da Bíblia, a gente vê uma palavra sobre pisar serpentes. O próprio Satanás enganando e matando a humanidade. E a sentença para ele: sua cabeça vai ser esmagada. O homem vai esmagar a sua cabeça. E de repente Jesus fala: eu te dou autoridade para fazer isso, para esmagar Satanás, para pisar. Mas será que é possível? Nós sendo simples humanos, nós podemos esmagar Satanás? A Bíblia diz assim, ó: se nós se submetermos a Deus, se submeta a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de nós. Então só tem um jeito de Satanás fugir da nossa vida. É a primeira coisa: submissão a Deus, aos seus mandamentos, à sua vontade, ao seu querer, ao que está escrito, aos seus estatutos. E depois que eu me submeti à vontade de Deus e não a minha, agora chegou a hora de resistir ao diabo. Quando ele veio e falou: resiste, Satanás. Resiste nas tentações, resiste nas provações e fica de pé. E fica na frente da batalha. E o que acontece, a Bíblia diz bem claro: ó, foge, bate e retirada. É isso que Satanás faz. E por quê? Porque embora nós às vezes não temos fé suficiente para compreender o que foi entregue nas nossas mãos, Jesus é a verdade e não pode mentir. Ele disse: eu estou dando nas suas mãos o reino. Eu estou confiando algo precioso que o meu Pai confiou a mim, o reino de Deus. E ainda que nós não tenhamos fé suficiente muitas vezes para crer que nós reinamos nessa terra, Satanás, ele sabe. Ele não só percebe que o reino está em nós, como se nós submetemos a Deus e resistirmos a Ele, Ele foge. Porque Ele olha para a minha vida e para a sua vida e fala: ali reina, ali não dá, eu não consigo, o reino está sobre ele, o reino está sobre ela. Ele bate em retirada. A Bíblia diz que o Senhor nos confiou o reino. A Bíblia diz que o Senhor nos destinou o reino. E agora essa tradução é interessante, falar que destinou num sentido diferente de apenas confiar, porque significa que Deus direcionou o reino para nós, e destinar a nós significa dar um destino, é como se fosse enviado. Você destina uma carta, você destina uma mensagem, ou um mensageiro. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor nos destinou o reino. Ele nos destinou o reino. Nós estamos aqui na terra, e como nós somos o povo de Deus, o povo chamado, e que a Bíblia diz que nós não escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu a nós. E por isso nós estamos aqui recebendo este reino, recebendo este poder. Nós não devemos temer mal algum. A Bíblia nos ensina bem claramente sobre temor, que nós não devemos temer o homem. E não temer o homem, por quê? Porque o homem só pode matar a carne. A Bíblia está dizendo bem claro que nós não temos que temer alguém que está com uma arma na mão, ou uma espada, ou algo que possa, uma bomba que possa destruir a nossa vida. A gente tem que orar com autoridade e dizer assim: o pior dos casos, isso faz lá no meu corpo, mas é só. Mas antes a Bíblia diz assim, ó: tema antes a Deus, porque esse sim tem o poder de destruir o corpo e depois destruir a alma no inferno. Esse deve ser temido. Mas quem reina consegue ver isso. É por causa disso que existem cristãos, que existe povo de Deus sendo executado neste momento, sendo mortos neste momento por amor ao Evangelho, por amor à palavra. Eles não são coitadinhos. A Bíblia fala sobre eles como: o mundo não foi digno
Como que elas conseguem perseverar tão firmemente? Que fé é essa que vai até o fim? Elas compreenderam o que significa reino. O que significa que Jesus disse: o reino que eu confio a vós, o reino que eu destino a vós. E este reino significa poder, e poder é poder sobre qualquer situação, sobre qualquer perseguição, sobre qualquer luta da vida, sobre qualquer batalha, para poder ficar de pé, para poder, ainda que em um dia esteja fraco, novamente se fortalece. Ainda que um dia passe chorando, logo de ao amanhecer vem alegria, seca as lágrimas e bola para frente. Adorar, eu sou de Deus, eu sou do Senhor. Pode ficar abatido um dia, pode. O Senhor Jesus ficou abatido, ficou triste. Ele mesmo disse: a minha alma está triste, que eu estou a ponto de morrer. Homens de Deus ficaram deprimidos, sofreram grandes depressões. Mas Deus sempre disse: eu vou te colocar de pé. Chegou a hora de se levantar. O que você está fazendo na caverna? É hora de sair daí. É hora de tomar postura. Soldado tem que ter postura. Se você faz parte de um reino poderoso, e esse é o reino de Deus, um reino que existe exércitos de anjos, cavalos de fogo, carros de fogo, poder que existe sobre os céus e sobre a terra, nós temos que permanecer firmes, fortes, crendo no poder do nosso Deus. Quem crê que é reino de Deus, quem crê nessa palavra, aplauda o nome de Jesus com poder e autoridade. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orarmos um pouquinho, Deus. Cristo reina. Toda vez que você se sentir ameaçado por qualquer razão nesse dia, lembre-se que Ele reina. Lembre-se que Cristo reina.